The ancient Greeks are world famous for their stories, especially those of an epic 10-year battle between the soldiers of Greece and a fortress city called Troy. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come here to Greece to find out if the stories of the Trojan War could possibly be true. A história da Guerra de Troia remonta a uma era de reinos poderosos às margens do Mar Egeu. Grécia, Micenas e Troia. É uma lenda que sobrevive há quase 3 milênios. O pivô da guerra teria sido a princesa grega Helena, que trocou o marido e a pátria pelo amante, um príncipe troiano chamado Paris. A decisão de Helena trouxe graves consequências. O rei Agamenon reuniu soldados de todo o Império Grego e partiu para atacar Troia. A guerra se prolongou por 10 anos, até que o herói Ulisses pôs fim ao conflito com um estratagema. Os gregos conseguiram entrar em Troia dentro de um cavalo de madeira. Tomaram e queimaram a cidade e levaram Helena de volta à Grécia. É uma das histórias mais antigas e famosas do mundo. Mas será que é verdadeira? Para descobrir, estamos na Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas. Aqui estão guardados exemplares da Ilíada e da Odisseia, 2 antigos poemas épicos. O primeiro conta a história da guerra entre gregos e troianos desencadeada por Helena. E o segundo, o longo retorno de Ulisses. So this is where all the rare books are kept. Yes, this is the Manvilas Rare Book Room, and here is where we keep the Homer. Este é um dos 3 únicos exemplares remanescentes da primeira impressão da Ilíada e da Odisseia feita em Florença, em 1488. Looks like handwriting, but it's actual printing, done on a printing press. But it's not the first written, you said, right? No. It existed in what form prior to Right. this? Well, we have fragments of the text of Homer on papyri found in the sands of Egypt that the earliest are probably the 3rd century BC. The first word, right? Segundo o Dr. Stephen Tracy, diretor da escola, mais de 2000 anos antes desse livro ser impresso, um homem misterioso narrou em cantos a história da Guerra de Troia. Around 725 BC, late 8th century, this man comes along, whom we call Homer, who had an incredible gift, who was so fluent in this oral art that he could sing a huge, long song. We know nothing really about him. We don't even know if this was his name. O nome Homero chegou a nós graças a historiadores gregos do período clássico. Mas seus cantos se referem a um tempo ainda mais remoto. Homero descreveu um mundo que era antigo até mesmo para os gregos que ergueram esses famosos teatros e colunas. Evocou civilizações do alvorecer da história humana. A história de uma guerra travada em torno de 1250 a.C. e uma cidade que antigos estudiosos consideravam um mito. Mas Troia teria mesmo existido? A história narrada por Homero pode ser verdadeira? Se for, um mundo de antigos reinos e bravos guerreiros espera para ser descoberto. E vamos acompanhar essa busca de perto. Segundo Homero, Troia ficava na atual Turquia, do outro lado do Mar Egeu, a cerca de 300 quilômetros ao sul da atual Istambul. Ele descreveu uma cidade poderosa, protegida por altas muralhas no final de uma planície. Ficava na costa sul do Helesponto, um estreito que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara, hoje chamado Estreito de Dardanelos. A busca por Troia começou em larga escala no final do século XIX com Heinrich Schliemann, um comerciante alemão que se tornou arqueólogo. Ele gastou a fortuna que conseguira nos negócios tentando provar que Homero falara de locais e fatos reais.
And in 1870, Heinrich Schliemann came here with the Iliad and Odyssey as his guide. He was convinced that the unassuming hill directly behind me was nothing less than the legendary city of Troy. Schliemann buscava os tesouros do reino de Troia e provas de que a guerra descrita por Homero realmente acontecera. Seguindo pistas da Ilíada e da Odisseia, achava que encontraria tanto Troia quanto indícios de uma grande guerra. Com uma equipe de mais de 100 trabalhadores, ele cavou uma enorme trincheira através da lateral da colina. So this is the infamous trench. This was exactly the trench which he dug Okay. at the time. O Dr. Yashar Ersoy é arqueólogo e especialista nas escavações de Schliemann na Turquia. He decides to cut this huge trench right through this mound, yeah? I can see how far down he went. I see these rock walls. This is as far as he got, right? These rock walls here? That is right. Okay. That is right. And those are apparently the earliest remains so far he had reached at the site, and they were dating to the early Bronze Age. And what's going through Schliemann's mind at the time? His main mission was identifying the city of Troy. He was hoping to prove that the stories that Homer told to us were basically realities. Em busca da fortaleza de Troia, Schliemann cavou ao longo de 7 anos. Suas escavações depois foram criticadas por estarem entre as mais destrutivas da história da arqueologia. Mas ele descobriu os restos de uma antiga civilização que se parecia com a descrição homérica de Troia. E foi com emoção que encontrou os tesouros de uma antiga aristocracia. Para Schliemann, esta coleção de peças de ouro só podia pertencer à família real do épico de Homero. Ofereceu as joias à sua própria Helena de Troia, sua jovem esposa Sofia. Mas não eram o que ele pensava que fossem. He was wrong with his assumption, especially in terms of its dating. This treasury was almost 1,000 years earlier than the time when Priam lived. But he didn't know that, right? Absolutely not. Segundo os arqueólogos, os eventos da Ilíada e da Odisseia se passaram em torno de 1250 a.C. Mas novas técnicas de datação determinaram que os tesouros descobertos por Schliemann eram quase 1000 anos anteriores a essa data. O ouro não era da época descrita por Homero. Mas isso não significa que Schliemann estivesse enganado quanto ao lugar. Dentro da imensa trincheira, arqueólogos depois descobriram vários níveis de civilização. Uma série de cidades antigas construídas na mesma colina ao longo do tempo. And basically what we learned is the fact that Troy apparently had a long history of occupation, and excavators identified 9 levels at the site from the 3rd millennium BC until the Roman imperial era. So this shows that for 3,200 years, civilizations rebuilt themselves one on top of the other. That is exactly the case. Ao todo, 9 cidades sobrepostas foram descobertas aqui, datando desde 2900 a.C. até 550 d.C. Os estudos mostraram que é a maior área com vestígios de civilizações na região. Mas seria o local da cidade de Troia? So Yashar, is this the Troy that Homer was writing about? Well, both the archaeological evidence as well as the historical sources strongly suggest the fact that it is the best candidate for the region as well as for the geography. And apparently Troy is so far the largest site we know of from this area, northwest of Asia Minor. Okay. And Homer's writings confirm, I guess, how he describes Troy, right? They would confirm this location. Indeed so, yeah. Se Homero escreveu sobre uma cidade real, é provável que seja essa fortaleza da Idade do Bronze. Mas encontrar a cidade de Troia não é o mesmo que encontrar indícios da Guerra de Troia.
E como Schliemann, arqueólogos posteriores não conseguiram encontrar sinais da longa guerra narrada por Homero. A busca pela verdadeira história da Ilíada e da Odisseia conduz para fora dos muros de Troia, até as mais antigas civilizações gregas. E é para lá que vamos agora. A seguir, usaremos o sistema de imagens da NASA em uma pequena ilha grega, onde terremotos ocultaram uma importante pista. Buscamos os guerreiros que travaram a Guerra de Troia seguindo pistas da Ilíada e da Odisseia. Na Turquia, seguimos a trilha do poeta Homero até as ruínas de uma cidade antiga. Soubemos que um tesouro foi descoberto e que um reino da Idade do Bronze existiu no exato lugar descrito por Homero. Agora vamos continuar nossa busca do outro lado do mar. Porque se o relato homérico for real, então os muros de Troia foram derrubados pelos gregos, que também tinham um reino. Estamos procurando a cidade do rei Agamenon, que Homero descreveu como Micenas, rica em ouro. Segundo Homero, o reino de Micenas ficava entre dois antigos marcos geográficos. Situava-se ao norte da planície de Argos e ao sul de uma região que ainda se chama Coríntia, na península grega de Peloponeso. Mais uma vez, estamos no encalço de Heinrich Schliemann, que seguiu as mesmas pistas em 1876, 3 anos depois de suas descobertas em Troia. Assim como Schliemann, descobrimos que as pistas de Homero voltam a levar às ruínas de uma cidade da Idade do Bronze. Micenas existe neste local há mais de 3.000 anos. E a doutora Vassiliki Pliatsika a escava desde 1999. So what did this place look like when Schliemann showed up? Well, the gate was cleared. It was cleared in 1841, so he could see the gate and see the lintel and see the triangle. This is pretty much the picture he saw. Schliemann achou que esse magnífico portão era a entrada do grande reino da Grécia. This emblem of these lions was already here. That's right. What it basically says is that the lions are protecting the royal house of Mycenae, which rules by divine right. Na Ilíada, é o próprio rei Agamenon que convoca exércitos de todos os estados da Grécia para lançar um ataque a Troia. Schliemann achava que se encontrasse sinais de uma grande fortuna, conseguiria provar que esta era Micenas, a cidade do poderoso rei. Passando pelo portão, logo vemos o local onde Schliemann e outra equipe deram início à primeira escavação da cidade enterrada. 25 workmen working for him. 125. Ele limpou essa enorme área logo atrás do portão. He was paying people to do that for him. Okay. No fundo desta sepultura, Schliemann encontrou os indícios que buscava. 15 quilos de ouro e máscaras mortuárias finamente trabalhadas. So he's got bones, he's got gold. What does he think? Well, he thinks these are royal burials, and he thinks he's found Agamemnon's burial. But why? Like, why do bones, gold, and masks say Agamemnon to him? Well, he knows from ancient writers that Agamemnon and his people were buried inside the citadel. So he thinks, you know, he just puts 2 and 2 together. He's got gold, he's got the graves inside the citadel. He thinks this is Agamemnon. But time would prove that 2 + 2 didn't equal 4. Yeah, what he found here were kings, but they were too old. They were older than Agamemnon. O ouro que Schliemann encontrou foi a primeira de uma série de descobertas em Micenas. Desde então, arqueólogos provaram que esta era a cidade mais poderosa da região ao longo de toda a Idade do Bronze. Sendo assim, esta é a única localização possível para o reino grego descrito por Homero. Guiado pela Ilíada e pela Odisseia,